Olá, pessoal, boa noite. Noite especial. Oi, Quero Saco. agradecer a companhia de todas e de todos que estão aqui ao vivo pelo Facebook, ao vivo pelo nosso YouTube, ao vivo pelo Twitter. Nessa noite eu tenho um convidado especial, nosso sempre governador, sempre senador, Roberto Requião, que deve estar me ouvindo, mas nós estamos com um pequeno probleminha aqui com a imagem dele. Nós não estamos conseguindo vê-lo, Requião, mas estamos lhe ouvindo. Vou aguardar um pouquinho mais. Enquanto isso, quero agradecer. Estou vendo aqui muita gente comentando, muita gente curtindo. E, é claro, fazer um pedido especial aqui, que quem está comentando e curtindo, faça também o compartilhamento dessa transmissão. Se você clicar aí no botãozinho compartilhar, você vai estar fazendo com que a nossa transmissão, o debate que eu pretendo fazer hoje com o Roberto Requião, tenha muito mais audiência, tenha muito mais sucesso. Pedi aqui para a Angélica já colocar alguns comentários aqui na tela, que eu vou lendo os comentários, enquanto que o Requião vai resolvendo lá o vídeo dele, a participação dele. Por enquanto, nós ainda não estamos vendo o Requião. Opa, já temos a imagem do Requião. Agradecer ele pela disponibilidade de estar aqui conosco. Nós propusemos o tema aqui, né? Como tirar Bolsonaro e como mudar a política econômica do Brasil totalmente desse rumo equivocado, desse rumo tão perverso e tão cruel que a política econômica tem conduzido o nosso país à miséria, à pobreza, ao desemprego, aos baixos salários, à retirada de direitos e tantos outros problemas. Pessoal, agora a gente já está vendo o Requião, ele já está aqui na tela. Boa noite, Requião, como é que você está? Tudo bem? Curitiba, enfrentando o coronavírus? Tudo bem, Zeca. Parabéns, né? Fez aniversário ontem, 27 anos. Beleza. Já é um rapaz. Quem me dera, Requião. Pois é, ontem eu completei 42 anos, viu, Requião? Foi muito bacana. Quero agradecer muita gente que está aqui já agora comentando, curtindo a nossa transmissão. Participou ontem à tarde também. Tivemos uma transmissão ao vivo de quase 3 horas. Arrecadamos, viu, Requião, 22 toneladas de alimento, envolvemos centenas de municípios aqui do Paraná. Foi a maneira que encontramos para aquela já tradicional festa. Você teve aqui numa das primeiras, em 2004, em 2005, como governador, né? E de lá para cá, foram 17 anos que meus amigos, apoiadores, familiares fizeram uma grande comemoração para o meu aniversário, que nesse ano teve que ser no ambiente virtual. Requião, vamos já ao ponto, né? Como parar Bolsonaro? Como tirar Bolsonaro? Queria que você fizesse uma análise aí ampla, né, desse momento do país, das insanidades, das irresponsabilidades do Bolsonaro e as consequências que está tendo, né, no enfrentamento ao coronavírus e na própria economia, que está uma tragédia, um desastre. Zeca, o Bolsonaro não é o problema maior que nós temos. Ele é um efeito colateral da geopolítica norte-americana e do domínio absoluto do capital financeiro sobre as economias dos países. Eu chamaria a tua atenção para uma carta que o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, enviou ao Donald Trump há coisa de uns 15, 20 dias atrás. Ele dizia o seguinte: eu entendo, Donaldo, por que você tem medo do crescimento da China. Porque nas últimas décadas, o nosso país, os Estados Unidos, se dedicou única e exclusivamente a investir nas Forças Armadas. Está saindo bem o som aí, Zé? Ou está atrapalhado? Está ótimo, está ótimo. Alô? Está ótimo. Tá bom? Tá é ótimo. Que eu estou com um problema aqui. O meu Wi-Fi é da Copel. Eu tenho 40 para subir e 40 para descer. Mas agora eu estou tentando fazer pelo telefone porque o Wi-Fi da Copel não estava levantando imagem. Ou é uma sabotagem ou um defeito da operadora. Copel não era assim. Ficou agora, está uma bagunça. Mas então vamos lá. Os Estados Unidos investiu, Zeca, segundo o Jimmy Carter,
300 trilhões de dólares nas Forças Armadas. Para quê? Para garantir a hegemonia sobre todas as gerações de energia do mundo e minerais estratégicos. Derrubou governo, se envolveu em guerras, botou os seus nacionais, seus soldados a morrer em vários lugares do mundo, com esta visão de controlar a geração de energia no planeta. Enquanto isso, a China, que foi explorada pelos Estados Unidos, porque há 30 anos atrás ela não tinha defesa trabalhista, sindicatos não funcionavam, a mão de obra era muito barata, a China investiu única e exclusivamente internamente. Trem-bala, novas mãos, a exemplo do que a Inglaterra fez lá atrás, depois da guerra, tecnologia robótica para a indústria, tecnologia desenvolvida no processo industrial e, mais recentemente, esse novo plano Marshall, que é a Rota da Seda. Então, a China está se destacando em investimentos internos, está crescendo. E os Estados Unidos regrediu no investimento tecnológico. As suas forças armadas se emparelham hoje, podem ser até inferiores ao poder militar da Rússia, e esqueceu das políticas sociais, esqueceu do desenvolvimento tecnológico e está numa situação desesperada. Então, a geopolítica norte-americana, o consenso de Washington, que tratava de escravizar todos os países, pretendia transformar países periféricos em subnações. É o destino que eles queriam dar ao Brasil. Uma nação sem poder, uma nação sem exército, uma nação sem indústria, totalmente subordinada aos interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos. Utilizaram para isso a nossa mídia nacional, as nossas grandes redes de televisão, e acabaram tendo como um efeito colateral a eleição desse maluco que é o Bolsonaro. Ninguém queria o Bolsonaro, eles queriam a política do Guedes, eles queriam a escravização do Brasil, eles queriam a escravização dos nossos trabalhadores, sem CLT, sem aposentadoria, sem nada. Eles queriam dominar o petróleo, a água, os minérios do Brasil. Mas o Bolsonaro é demais, até para a extrema-direita. Ele tem um governo absolutamente desequilibrado. Ele é maluco. E agora, com essa história de Guedes, que se envolve... Perdão, Guedes, não, do menino lá, o ex-policial que foi preso em Atibaia, o Queiroz, o envolvimento do Weintraub, dinheiro para as empresas da mulher do tal do Wessler, advogado, está uma bagunça generalizada. Mas nós temos que manter o foco real. O foco real é a independência e a soberania do Brasil. O foco real é o que está fazendo o Guedes, é o liberalismo econômico, a desindustrialização do Brasil. Eu tenho insistido, Zeca, que em 1980, sob o governo militar, nós éramos industrialmente maiores do que os famosos tigres asiáticos, lembra? Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos industrialmente sequer 10% do que eles produzem. É esse o problema básico. Não acredito que o Bolsonaro se mantenha mais no governo. Esse pessoal da tal Frente Democrática quer tirar o Bolsonaro. O que eles não querem é tirar o povo brasileiro da escravidão. Eles não querem a devolução de direitos trabalhistas, a industrialização do país. É um jogo de uma elite que não gosta do Bolsonaro porque ele senta mal à mesa, não sabe escolher a taça do vinho, se é branco ou se é tinto, é desbocado e é extremamente ignorante e está desmoralizando o Brasil no mundo. Mas eles querem manter o liberalismo econômico que o Guedes opera como um instrumento do capital financeiro e dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Eu acho que o Bolsonaro não se sustenta. O brasileiro, o Brasil, não vai aceitar mais essa regressão de direitos que ocorre com Meirelles, com Joaquim Levy e com o pessoal do Temer e agora esse famoso Guedes. O trabalhador brasileiro conheceu a CLT do Getúlio Vargas, conheceu a participação na economia e no trabalho no período do PT.
não vai ser escravizado. Agora, qual é o quadro que eu coloco para você? Antes da coronavírus, janeiro a março, o Brasil perdeu 1,5% do seu PIB. Depois da coronavírus, que foi um acelerador desse processo, nós estamos desabando. Nós vamos chegar ao ano aí entre 6% e 11% de queda. E o trabalhador brasileiro não vai aceitar isso. Não vai aceitar mais a escravidão. Nós vamos voltar para aquele período anterior ao Lula, quando assaltavam mercados, armazéns de comida. E isso já começou aqui em Ponta Grossa. Esta semana que passou, assaltaram um caminhão de frango para poder comer. E nós, então, para enfrentar esse problema, nós precisamos de um plano de desenvolvimento, um plano de revogação de toda a doação feita para empresas estrangeiras, um plebiscito revogatório, e um projeto que diminua o poder do capital financeiro em relação ao Brasil. E um plano de desenvolvimento que convença o país que existe uma saída. Senão, nós vamos para o caos. E o caos pode resultar em ditaduras de esquerda ou de direita. Requião, você, quando governou o Paraná, deu uma atenção, uma prioridade ampla à pequena e à média empresa. O Paraná tem como característica... Demos, Zeca, estávamos juntos. O Paraná tem como característica do Estado uma forte agricultura familiar. O que o governo tinha que ter feito, né, em relação às pequenas e às médias empresas, à agricultura familiar, para amenizar, né, os impactos do coronavírus? E por que há sempre esse privilégio, essa tensão exagerada, essa pornografia, né, entre o Paulo Guedes e os bancos e as consequências que isso tem para a vida real das pessoas? O Guedes é o operador do capital financeiro. Ele não tem nenhuma identidade com o Brasil, com os trabalhadores. Não sabe o que é viver o sofrimento de quem vive com salário mínimo. Ele é um escravo do capital financeiro e está prestando um serviço. Ele Tivemos uma, acho que falha técnica, né? Eu não consigo mais ver a imagem do Requião. Ele estava falando um pouco aí da sua avaliação da política econômica e, em especial, da postura do até hoje ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente vai esperar um pouquinho, não sei se o Requião me ouve. Eu queria que a Angélica colocasse na tela aqui alguns comentários para mim, agradecendo quem está curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Nós estamos debatendo um pouco os equívocos da política econômica. Se a Angélica pudesse colocar os comentários num formato maior, né, numa fonte maior, eu não consigo ler aqui, porque a fonte está muito pequenininha. Mas quero agradecer, pessoal. Tem muita gente aqui curtindo, comentando, muita gente compartilhando. É importante vocês compartilharam. A fonte está bem pequenininha, viu, Angélica? Eu não consigo ler esse tamanho de fonte. Pedi para a Angélica aumentar ali a fonte dos comentários. E eu vou aguardar um pouco a nossa equipe aí, a equipe do Requião, fazer um contato para ver se ele retoma aqui a imagem e a fala. O Requião já tinha nos alertado, né? Ele tem lá uma internet servida pela Copel. Na avaliação do Requião, o serviço piorou muito, né? A internet, que deveria ser uma banda muito larga, está com falhas e, infelizmente, ele acabou perdendo aqui a conexão. Vou aguardar um retorno aqui, mas era bom quem está ao vivo aqui acompanhando e assistindo já deixar também o seu comentário. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão que, além de parar, além de tirar Bolsonaro, é extremamente importante, é indispensável mudar a política econômica. Não adianta trocar o presidente, não adianta trocar o ministro da Economia, ou não adianta, por exemplo, trocar o ministro da Saúde, da Educação, como aconteceu e vai acontecer agora, se a condução, a lógica das coisas não mudar. Se a gente não tiver governo que olhe para a maioria, governo que olhe para o povo,
governo que olhe para o trabalhador, para a trabalhadora, se a gente não tiver governo que apoie e olhe pela pequena e a média empresa, se a gente não tiver governo que olhe e apoie a pequena e a média agricultura do país, o camponês, o agricultor familiar, de nada adianta mudanças, de nada adianta alternância de nomes, né? O modelo está errado. Nós temos nomes ruins, nós temos pessoas erradas em postos chaves, né, do país, da vida pública, mas não é só esse o problema. Não é só a insanidade, a irresponsabilidade do Bolsonaro. É a condução, o rumo, o plano, o programa, o governo, né, os objetivos, ou a ausência de objetivos que tem hoje o governo federal. Queria pedir para que alguém da equipe, tanto minha como do Requião, né, fizesse uma ligação por telefone a ele, para a gente ter aí um feedback, o que aconteceu, se ele vai conseguir voltar. Queria que alguém me desse aqui um retorno, né? Mas, por enquanto, eu vou conversando com quem está aqui ao vivo. Estou vendo muita gente ao vivo, curtindo, comentando. Vou pedir para a Angélica ampliar o tamanho da fonte, colocar aqui na tela para que eu possa ler alguns comentários, né, de quem está comentando a nossa transmissão. O Requião estava falando um pouco sobre política econômica equivocada, que não é só do Bolsonaro e do Paulo Guedes, é um modelo que já deu errado lá atrás, na época do neoliberalismo, na época do Fernando Henrique Cardoso, na época em que o PSDB governou o Brasil por 8 anos, foi um modelo testado e que deu errado. É um modelo que voltou com o golpe, voltou com o Temer, que acredita e se subordina exclusivamente ao mercado, ao capital, ao poder dos bancos, dos banqueiros, aqueles que exploram, né? Aqueles que cobram juros exorbitantes, aqueles que sangram o bolso do pequeno empresário, do pequeno agricultor, do trabalhador e da trabalhadora. Nós estamos combatendo não só a figura do Bolsonaro, né, que dizia aqui há pouco, né, que nós estamos combatendo o modelo econômico, que é um modelo que já se provou errado por muitas vezes na história do Brasil. É um modelo que vai fracassando em outros cantos do mundo. E é um modelo, é claro, que com Bolsonaro, em 2019, deu ao Brasil o PIBinho, crescimento de 1% apenas da economia, menor do pequeno crescimento que já vinha ocorrendo com o Temer. E, em 2019, essa política econômica manteve o Brasil com 12 milhões de desempregados e não tinha coronavírus, pessoal. Vamos lembrar e divulgar sempre isso em 2019. O Requião lembrava, inclusive, os dados econômicos dos primeiros 3 meses desse ano, que não havia ainda os impactos do coronavírus e já era muito ruim quando a gente analisava salário, renda, desemprego, crescimento da economia. No ano passado, saltou para mais de 50% a informalidade, ou seja, mais da metade da população trabalhando sem carteira assinada, trabalhando 10, 12, 15, 16 horas por dia, muita gente ganhando menos do que um salário mínimo, sem direitos a férias, sem direito à aposentadoria. Esse é o modelo do Temer, do Meirelles, do Bolsonaro, do Paulo Guedes, que nós temos que combater também nesse período de enfrentamento do coronavírus, porque ele é cruel, ele foi desestruturando, inclusive, o SUS. A emenda constitucional 95 tirou muito dinheiro da saúde. Se não fosse esse modelo, a saúde brasileira, o SUS, teria uma outra capacidade hoje de enfrentar o coronavírus. Esse modelo, com a emenda constitucional 95, com a política econômica neoliberal, tirou dinheiro da educação. Se não fosse isso, o Brasil teria hoje uma outra capacidade de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia, de inovação. A Angélica vai dar um feedback para nós aqui, Angélica. A gente, infelizmente, o Requião, ele teve um problema na internet dele, ele não está conseguindo voltar. Mas assim, a gente promete que a gente vai ter uma próxima live. Tá bom? Bem. Eu vou conversar um pouquinho mais aqui, aproveitar, a audiência está grande, eu estou fazendo uma análise aqui, complementando e repetindo um pouco daquilo que o Roberto Requião, que foi nosso governador aqui no Paraná, foi nosso senador, né, estava com todos ao vivo aqui, debatendo
e refletindo. Então, fica aqui uma análise breve minha, né, para que vocês complementem, podem colocar aí nos comentários, depois eu vou ler, curtir e responder também alguns comentários, que o nosso desafio também é esse. Nós precisamos parar, retirar Bolsonaro, e não só a figura do Bolsonaro, mas, né, o que está por trás dele, as políticas públicas que o elegeram, que o apoiam, né, o estilo, o modelo de país que elegeu o Bolsonaro, que ainda o apoiam ou que podem vir retirá-lo, né, são os mesmos que estiveram, né, presentes nos 2 anos do golpe, nos 2 anos do governo Temer, que também, do ponto de vista econômico, de emprego, foi uma grande tragédia ao nosso país. E a gente precisa ir construindo. Nós temos eleições municipais esse ano, é hora de votar, é hora de apoiar, é hora de fortalecer as lideranças políticas, antigas ou novas, que estão comprometidas com esse outro modelo econômico, com esse outro modelo de país, que aposta no salário, que aposta na renda, que aposta no emprego, que aposta no Estado, nos bancos públicos, nos governos agindo para apoiar o pequeno e o médio negócio do campo e da cidade, porque é esse que gera emprego, esse custa barato a gente incentivar, a gente apoiar. O Brasil tem riquezas, o Brasil tem economia, tem força de arrecadação fiscal e financeira para apoiar o pequeno e o médio negócio do campo e da cidade. Olha, o Requião conseguiu voltar. Requião, eu estava complementando aqui um pouco a sua análise, estava falando um pouco desses 2 modelos econômicos muito distintos que o Lula implementou junto com a Dilma, né, os erros e os acertos também do nosso período. Estava relembrando aqui um pouco o período do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, e o quanto que é muito parecido, né, os 2 anos do Temer, do Meirelles, com os 2 anos do Bolsonaro e do Paulo Guedes, né? E eu tenho insistido, que eu queria que você falasse um pouco, né, como é que o Brasil podia estar tratando diferente o pequeno e o médio empresário. Nós conseguimos aprovar algumas leis esse ano que obrigaram o governo a transferir renda, tá aí a renda básica emergencial. A gente aprovou algumas leis para tentar socorrer o pequeno e o médio empresário, mas não aconteceu nada até agora. O Paraná tem na sua base a agricultura familiar, o Paraná tem muito pequeno e médio ainda negócio, né, no campo e também na cidade, no comércio, na indústria. O que teria que ter sido feito, o que pode ainda ser feito para que, de fato, a gente socorra aí os pequenos e os médios negócios que ainda existem, que são poucos, conforme você relembrava aí o passado, né, a postura do Brasil na década de 80 e a situação do Brasil hoje. Zeca, não me preocupa muito fazer uma autocrítica dos governos que nós participamos. O importante agora é que a prática é o critério da verdade. Temos que mudar a prática. O que faltou no nosso governo, no governo do Lula, no governo da Dilma, foi uma preocupação com o desenvolvimento econômico. Nós estávamos até 1980 na Guerra Fria. Os militares conseguiram provocar um desenvolvimento muito grande. O Geisel era um nacionalista, autoritário, fascistão, mas nacionalista. Ele investiu na Petrobras, investiu na Vale do Rio Doce, Escola de Engenharia do Exército. O Getúlio Vargas criou a Siderúrgica Nacional no meio da guerra, no conflito entre Estados Unidos e o nazismo. Mas, a partir disso, nós ficamos subordinados à política norte-americana. A Guerra Fria acabou, não existe mais comunismo no mundo. O comunismo aluiu na Rússia, com a glasnost, que é o degelo, e a perestroika, que é a reconstrução. É um outro regime. Mas eles estão nos impondo uma nova Guerra Fria, que é o domínio do comércio no mundo. Eles estão nos impondo uma disputa da qual nós não podemos participar. O Brasil é um país forte demais, um povo porreta, gente trabalhadora, empreendedora. Nós temos que ter um projeto de desenvolvimento econômico e de sociedade nosso. Nós não temos que nos subordinar aos Estados Unidos, mas também não temos que estar subordinado ao outro lado, a Rússia e a China, que têm interesses específicos. Imagina, a China tem 1,5 bilhão de habitantes. Se ela vai se preocupar em determinado momento com o Brasil, não se trata nem da China não ser aguerrida hoje. Ela tem preocupações maiores. E o Trump está se preocupando com os Estados Unidos.
Você veja, ele levou o Bolsonaro a dizer uma porção de bobagens, a prestar uma servidão aos interesses americanos, e, de repente, está dando esculhambação pública no Bolsonaro em função do tratamento idiota que o Bolsonaro está lidando com o coronavírus no Brasil, matando 50 mil pessoas já. Então, nós precisamos de um projeto. E esse projeto de desenvolvimento não é só de pequena empresa. Nós precisamos das grandes empresas industriais também. Agora, a pequena empresa é responsável aqui no Paraná, por exemplo, por 70%, 75% dos empregos. Então, num momento rápido, essas empresas têm que ser ativadas. E o doido do Guedes já disse que não quer investir porque não dá lucro. Ele quer ter lucro. É uma cabeça completamente deformada, sem solidariedade, sem amor ao povo, sem identidade à população. Eles não são brasileiros mais. Eles estão vinculados a outros interesses econômicos e a outros países. E nós temos que retomar esse processo, porque o Bolsonaro vai cair. Você não se iluda, não. Não tem mais como escapar. Não vejo como mais. Ninguém quer saber dele mais. Agora, esta frente democrática que estão fazendo, por exemplo, se a frente é fora Bolsonaro, eu assino. Se é pelo impeachment, eu assino. Eu disse ontem isso, inclusive para a Glaze, num live que nós fizemos aqui. Mas eu quero muito mais do que isso. Eu quero uma frente democrática a favor do povo brasileiro, a favor do emprego, a favor da soberania nacional, que tem que ser contra o domínio absoluto dos bancos, como alguns candidatos a presidente da República ainda insistem em formular, tem que ser contra o domínio da banca. O Banco Central tem que servir ao país, ao emprego, e não apenas ao controle da moeda. Até os Estados Unidos, o Banco Central é obrigado a se preocupar com a moeda e com o emprego. Você sabe que nós tentamos isso no Senado, foi o Lindbergh que fez um projeto, e nos derrubaram no plenário. Eles mandam nas candidaturas que eles financiam. E nós precisamos de uma política muito séria de emprego. Retomada do financiamento para pequenas, médias empresas. E não é só financiamento. Deviam ter feito o que nós fizemos aqui. Você fala em seu governo. Foi nosso, Zeca. Estávamos juntos nesse processo todo. Eu tinha, inclusive, secretário do PT, como Bianchini na agricultura, maravilhoso, o Enio Verri no planejamento, e trabalhamos juntos com muita eficiência, muita eficácia e bons resultados. Então, o que nós temos é que eliminar os impostos dos pequenos para retornar ao ciclo virtuoso do desenvolvimento, que só vai retornar com investimentos pesados do Estado na infraestrutura. Foi assim que a Alemanha saiu da crise nos anos 30, com Horace Greeley e Armand Schacht. Foi assim que, com o Keynes e o Franklin Delano Roosevelt, os Estados Unidos saiu. Assim que o Japão saiu. Agora, aqui não. Eles dizem que a iniciativa privada vai tirar o Brasil do poço. Está jogando. De janeiro a março foi 1,5% de queda do PIB antes do coronavírus. Eu acho que a gente não pode falar em fora Bolsonaro sem fora Guedes. É claro que o Bolsonaro está atrapalhando todo mundo. Fernando Henrique não senta à mesa com ele. Agora, frente com o Rodrigo Maia, com o Fernando Henrique, com esse pessoal todo que é candidato à presidência da República e está se preocupando com candidatura e não com o Brasil, nós não podemos apoiar. Frente vazia é uma frente democrática assim, que não diz absolutamente nada. Ela não é a favor do desenvolvimento, ela não é a favor do trabalhador, ela não é a favor da soberania nacional, ela não é contra o domínio absoluto do capital financeiro. Somos picaretas da política, mais uma vez, querendo voltar ao poder. E nós temos que pensar mais. É no trabalhador brasileiro, no emprego e no nosso desenvolvimento. Então, falta um projeto. Tem que ser um projeto modesto, mas eficiente. Tem que promover o desenvolvimento econômico, dar preferência para o empresariado nacional, levantar a política de emprego através da agricultura familiar e dos pequenos empreendimentos econômicos e mudar essa política maluca que tirou todos os direitos trabalhistas dos nossos trabalhadores e acabou com a aposentadoria. Isso tudo é uma loucura absoluta. E mais que isso, Zeca, lembra da nossa participação na Frente Mista pela Soberania Nacional? Sim. Nós mandamos para todas as embaixadas de países amigos do Brasil uma carta
dizendo que, desde o Temer, quem estava comprando empresa estratégica necessária ao bem-estar de nosso povo e ao desenvolvimento do nosso país, estava comprando de quem não podia vender. E quem compra de quem não pode vender é receptador de mercadoria roubada. Vão ter que devolver essas empresas. Está aí em votação no Congresso agora um projeto do Tasso que privatiza a água. A água, que é um dom de Deus, quer privatizar a água. A vida. Daqui a pouco nós vamos ter que pagar para a Coca-Cola e para a Nestlé para abrir a torneira de casa. A água não pode ser objeto de lucro. A água tem que ter um preço módico, algum lucro para ser reinvestido na melhoria do sistema e na socialização do sistema, fazendo avançar nos municípios que, por baixa densidade populacional ou pouco poder econômico, não consigam sustentar o investimento. Os militares fizeram isso. Isso chamava-se subsídio cruzado. Empresas estatais, cidades como Curitiba, em função da densidade populacional e do bom poder aquisitivo, pagavam pouco, mas um pouquinho mais do que outras cidades do interior que se beneficiavam com esse investimento cruzado que ia para lá, defendendo a vida e a saúde da população. É um crime, é uma loucura o que estão fazendo. E esse Congresso Nacional parece que vota essas coisas, o Dirceu. Não tem cabimento. Você veja, a nossa Sanepar era a melhor companhia de água do Brasil. Nós dávamos assessoria técnica e consultoria para o BID e para o BIRD. Nós fizemos a consultoria e acompanhamento do saneamento de Montevidéu, no Uruguai. Foi aqui, a Sanepar do Paraná. Eu consegui, como governador, manter a tarifa mais baixa do Brasil por 8 anos, de água e de energia elétrica. Eu saí do governo, Beto Richa, Ratinho, e quem mais que ficou nesse meio aí? Ratinho, Beto Richa, o Jaime Lerner lá atrás, eles venderam 80,3% das ações da Sanepar. Então, se imagina, um milionário lá petroleiro da Arábia Saudita compra 20% das ações da Sanepar. Ele não quer saber se o paranaense está sem saneamento básico, está sofrendo doenças por isso, se não tem água tratada, ele quer o lucro. Ele interfere no comando da empresa, eles são 80%, com um pacto de acionista vergonhoso, interfere na direção da empresa e faz subir a tarifa sem investimento para aumentar a rentabilidade dos acionistas. A Sanepar, o ano passado, deu lucros fantásticos aos acionistas e hoje está faltando água em Curitiba e no Paraná não há investimento. São canalhas, Zeca. São pessoas que não têm sentimento de solidariedade. Água, energia elétrica tem que ser pública. Petróleo tem que ser público. Então, referendo revogatório, para que esse pessoal devolva tudo o que comprou de quem não podia vender, porque não passam de receptadores de empresas roubadas dos brasileiros. Boa, Requião, boa. Pessoal, eu estou dividindo a tela, vocês estão acompanhando com o Requião, nosso sempre governador, senador, uma figura que eu gosto muito, que esteve comigo no início da minha caminhada política, sempre companheiro, leal, uma pessoa muito correta, muito decente e que fez governo de sucesso, governo que entregou ao povo ações no social, ações no emprego, ações na saúde, ações na área da educação. Requião, eu queria falar contigo sobre duas coisas. Um pouco sobre a educação, é a área que eu mais atuo em Brasília. Hoje sou membro da comissão do Fundeb, sou membro da comissão de educação. Nós estamos aí ainda, né, com o noticiário da fuga, né, da saída do Weintraub do país, da sua demissão. Ninguém sabe o que vai acontecer com o MEC, não dá para esperar nada de muito positivo, né, por parte do Bolsonaro. Você teve aqui gestões premiadas na área da educação. Você está falando de um projeto de nação, né? Você está falando de quando nós assumimos o Paraná, a nossa posição na qualidade da educação no Brasil era a 27ª, uma coisa assim. Nós fizemos 3 governos e nós deixamos a educação no IDEB do Brasil em primeiro lugar do país. Eu não digo a você que foi perfeita, porque muita coisa faltou, mas era a melhor do Brasil. Num acordo com os professores. No início tivemos até atrito com os professores. Uma visão corporativa, às vezes, que
se negava a ter uma visão global. Mas isso acabou rapidamente. Eles entraram no jogo e, sem os professores, a gente não poderia ter feito nada. Juntos, nós levantamos a educação do Paraná para o primeiro lugar no Brasil no IDEB. Acabou tudo isso. E ainda querem tirar esse secretário porra louca do Paraná aqui e levar para o Ministério da Educação. Ventralbe e esse cara aqui, daí vai tudo para o beleléu. Porque esse cara aqui parece que não é nem corrupto nem nada. O que ele é absolutamente analfabeto no tema que se dedica a secretariar. Porque o Queiroz agora foi encontrado, está preso. Não é só rachadinha, por trás disso tudo tem milícia, tem desvio de recurso público, tem enriquecimento ilícito. Já era uma prática do gabinete do pai, Jair Bolsonaro, virou uma prática, essa relação com as milícias, o enriquecimento ilícito, uma prática também no gabinete dos filhos. O advogado agora aparece, né, publicamente, de uma maneira mais explícita. Por trás dele tem muito rolo. Você citava aqui, né, os recursos públicos que foram para a empresa da ex-mulher do advogado. Como é que você vê esse momento agora mais explícito aí, das milícias, né, do Queiroz, do envolvimento dos filhos, do pai, né, e do avanço, né, das forças policiais de justiça para fatos que podem trazer o impeachment, podem trazer a cassação da chapa, gabinete do ódio, escritório do crime? Como dizia o velho Brizola, eu venho de longe. Eu acho que esses caras são bandidos menores. São parlamentares do baixo clero. Você conhece os parlamentares do baixo clero? Os que ficam com o salário dos auxiliares do gabinete, que só se dedicam a levantar recurso para sua base eleitoral, desde que uma empreiteira pague comissão depois pela obra. Essa canalha generalizada existia e existe no Brasil, e a roubalheira continua acentuada. Quando caiu o sinal, eu estava falando no Geisel, que era um nacionalista. Onde é que estão os generais brasileiros? Pensando no Brasil, no desenvolvimento, não existem mais. Então, o que eu acho é o seguinte: o Guedes e esse pessoal todo, 01, 02, 03, 04, e o chefe, são do baixo clero, são meliantes vulgares que se introduzem na política, como tantos outros no Brasil, e que abriram espaço até para acontecer o raio da Lava Jato, que no começo nos entusiasmou, porque começou a pegar bandido aqui do Paraná. Você sabe disso tão bem quanto eu. Mas depois se atrelou a interesses norte-americanos e do capital financeiro e passou a agir contra o nacionalismo, a volta da democracia e um governo popular. Não que o nosso time não tivesse muito problema. Tínhamos, sim. Devemos ter ainda. Mas não é o eixo. A corrupção era endêmica. O PMDB, você veja, o que sobrou do meu velho PMDB? E eu estou filiado lá ainda. Não sou de desistir com facilidade das coisas. O PP, o PSDB eram verdadeiras quadrilhas. Então, o que eu quero dizer para você é que nós temos que focar na proposta econômica e devolver a esperança para o povo. Esperança que o Churchill deu aos alemães, que o Roosevelt deu nos Estados Unidos, de poder progredir com a força do seu trabalho, de ver o país se levantar, os seus filhos terem qualidade de educação e a família de saúde. E a polícia que cuide do Queiroz, que é bandidinho, desse advogado picareta e dos parlamentares chegados à família do presidente, que não é diferente deles envolvidos. Vamos nós pensar no Brasil, colocar proposta. Vamos à luta. E uma proposta que pode ser feita, como vocês estão fazendo, dentro de um partido. Eu acho que a finalidade do partido é isso. Mas ela tem que ser colocada na próxima eleição como um projeto nacional, não partidário. Devolução da democracia, volta das empresas estratégicas e contenção do poder do capital financeiro. Apoio às pequenas empresas, retomada do desenvolvimento e esperança do povo no sucesso familiar e pessoal pelo trabalho. Aí nós levantamos essa população, iniciamos um processo de desenvolvimento, restabelecemos a democracia. Aí é o momento dos partidos que foram se formando internamente, discutindo, cada um, sim, colocar a sua proposta, ou se coligar em frente, se isso for possível, pela legislação. Hoje é, majoritariamente. Mas
Antes, nós precisamos de uma unidade em torno de uma proposta única. Não me importa se o candidato vai ser o Ciro Gomes, se vai ser o Haddad, se vai ser fulano, beltrano ou cicrano. Me importa que tenhamos uma proposta que o Brasil acredite nela. Por isso, eu acho que o Lula andou certo quando não entrou naquela brincadeira daquela frente. Mas nós precisamos de uma proposta nacional. O resto é frescura. E cadeia. Cadeia para os bandidinhos. Mas que cuide deles a polícia e o Ministério Público, que não está totalmente perdido. Se desviou com os meninos de Curitiba e o Sérgio Moro a serviço dos Estados Unidos. Mas eu não acredito, como eu não acredito que o Exército esteja apoiando, as Forças Armadas apoiando o Bolsonaro. Um bando aí está conseguindo melhorar o salário e a vida, o emprego no governo federal. Esses são os reformados, basicamente. General de pijama, general sem pijama, sem patriotismo, sem coração, vibrando pelo Brasil, sem identidade com a população trabalhadora. Mas se nós tivermos um projeto único, vamos todos. E presidente quem? Se tivermos um programa, uma boa base intelectual de apoio para operacionalizar esse programa, quem tiver melhor será o nosso candidato. Não acho que não pode ser do PT e não acho que deva ser fora do PT. Tem que ser quem tiver a melhor posição e mais coragem. Agora, em relação ao PT, eu tenho batido. O pessoal diz, o pessoal vai ficar insatisfeito com você. Não estou preocupado em estar com a satisfação de ninguém. Esta conversa mole de Banco Central independente que o Haddad levantou na campanha eleitoral não me serve. Isto é o jogo do capital financeiro dos Estados Unidos. Este é o jogo principal que derrubou os nacionalistas, acabou com o PT e todas as figuras que eram capazes ainda de sentir um arrepio com a bandeira nacional e as tropas nacionais na rua e sofriam o sofrimento dos trabalhadores. Nós precisamos de uma proposta bem simples, sustentável. Não pode ser extrema, porque nós não poderemos sustentá-las nesse momento. Mas não pode ser covarde como a Frente Democrática, que não propõe rigorosamente nada, que quer tirar um comensal desagradável na mesa das elites, que é o Bolsonaro, a sua família e o grupo de porra-loucas que o apoia. Nós temos que ter um projeto para o Brasil. Daí a moda do Guerreiro Ramos. Restabelecemos a democracia, unidade nacional, retomamos o desenvolvimento e os partidos devem estar se organizando, pensando em projeto que o povo vai, no espaço democrático, escolhendo e votando. Do jeito que está muito ruim, estamos muito divididos e eu fico escandalizado com os candidatos a presidente que começam a dar barretadas e fazer continência, que é um cumprimento, à direita brasileira na esperança de um apoio num processo eleitoral. Brasil, antes de tudo, não. Antes de tudo, o povo brasileiro. Requião, você, além de ter sido senador e governador que eu já citei, você foi prefeito da nossa capital, de Curitiba. Fala um pouco sobre a importância das eleições municipais, o papel que pode ter os prefeitos num projeto nacional, numa mudança de rumos econômicos no Brasil, o papel que podem ter os vereadores e o resgate da política, né? O que a eleição municipal pode estar sendo relevante nesse momento? Quando eu fui prefeito, Zé, eu fui considerado pela Folha de São Paulo, que nunca foi amiga nossa, o melhor prefeito do Brasil naquelas pesquisas. Em todas as pesquisas que fizeram. Mas a prefeitura de Curitiba era uma maravilha. A folha de pagamentos era 22%, 23%. Arrecadava bem, era extremamente organizada. E nós conseguíamos, eu digo sempre, eu resolvia que tinha que chover no Boqueirão pela manhã, à tarde estava chovendo, que a prefeitura tinha os instrumentos para fazer isso. Uma administração popular, criamos as freguesias, investimos nos bairros, criando emprego. Na crise de 2008, 2009, fizemos, inclusive com o apoio de um petista, o Samek, os mercadões populares, botando os produtores diretamente com os consumidores, baixando extraordinariamente o preço da alimentação. Cuidamos dos bairros, cuidamos do emprego. Eu até tenho aqui, tem programa de AZ. Eram programas às centenas. No governo do Estado, por exemplo, foram 340 programas. Você não ouve falar num programa do rato hoje. O rato é um rato, está intocado. Eu não vou dizer que é mal. Eu até
participou comigo de algumas jornadas políticas, eu com ele, mais corretamente, mas não tem proposta de nada. Nós estamos botando prefeitos que o pessoal diz, não é político. O Zeca disse é político. Ele é político, logo é ladrão. É safado, mas não é assim. Bota um cara porque não é político. O cara não é político, mas não é porra nenhuma. Não administra um botequim. Não é capaz de vender banana, maçã e ameixa. Entra na prefeitura, não sabe o que fazer e começa essa tragédia. Veja o número de roubos em cima da possibilidade da decretação de calamidade na compra de insumos para o coronavírus. Exatamente. São picaretas, não tinha história, não tinha nada. Eu vi uma vez um discurso do Kennedy, do Obama, não me lembro mais, e olha, acabe com essa história que não pode votar em político, que tem que ter coisa nova. Se vocês, numa tempestade, tiver que escolher o piloto do avião que vocês vão viajar, vocês preferem um sujeito que nunca pilotou ou um piloto velho, experimentado e sério? É claro que a inovação tem que surgir, mas a inovação é a inovação das ideias, a inovação da sensibilidade. É isso que tem que mudar. Agora, ladrão, Zeca, que cuide a polícia, que cuide o Ministério Público. Vamos cuidar nós de projetos. Eu acho que a gente se perde muito com essa coisa de ficar se incomodando com as asneiras que o Bolsonaro diz, e cada momento ele diz uma asneira maior. O Queiroz estava na casa do cara, entrou voando ou pulou o muro. Não, ele estava protegido por uma quadrilha que tomou conta do governo brasileiro e que tem que ser objeto da ação do Ministério Público, das polícias e da condenação em juízo. Vamos cuidar do Brasil. Para o teu município, um prefeito capaz, que entenda da estrutura, que tenha um compromisso bonito, viável dentro das possibilidades da prefeitura. Agora, hoje, está ficando complicado. Curitiba, por exemplo, está falida. Vai ter que viver junto com o Estado. O Estado não faz nada, mas, de repente, você vê o Greca oferecendo 200 milhões de reais para os concessionários de transporte coletivo. Daí o Tribunal de Contas do Estado toma vergonha na cara e diz, não, eu proíbo. Mas logo em seguida um juiz qualquer aí libera o dinheiro para os concessionários, que são tidos como bandidos pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e por todas as pessoas que entendem o processo vil que foi a realização dessas concorrências. Esses caras têm apoio no Ministério Público em toda a parte. Lembra você, eu briguei com os concessionários de pedágio no Paraná. Era um absurdo o que eles tinham feito. O Lerner, inclusive, acabou condenado a 3 anos e 6 meses de cadeia por causa do pedágio da Lapa. Mas o pedágio não parou. Não tiraram o pedágio dos concessionários. E eu entrei com 42 ações. Lembra o que eu dizia na campanha? Ou baixa ou eu acabo. Precisava de apoio do Ministério Público e do juiz. Eu entrei com 42 ações. E o pessoal do Dallagnol, do Ministério Público Federal, nas 42 ações deu parecer a favor do concessionário, da manutenção dos contratos e do aumento. Então, você veja, isso está entranhado na sociedade. Por isso que eu digo a você, precisamos de um projeto sustentável que convença a massa da população. Daí as concessões das rodovias federais aqui no Paraná vencem agora, 2022, 2023. Hoje está na mão do Guedes e do Bolsonaro. O que dá para esperar? O que tem que ser feito? Eu acho que eles vão fazer um trambique e renovar isso aí. Veja bem, na crise que nós estamos, nós podíamos ter um pedágio público nas mãos do Estado, operado pelo DR e por empresas privadas de manutenção em concorrências abertas nesse momento. Não é? O melhor seria não ter pedágio algum, para a economia poder andar livremente e as empresas poderem se desenvolver ganhando mais com o produto do seu trabalho, das transformações que as indústrias façam. Mas eles vão fazer o trambique. Você não vê, o Ratinho está dizendo que o secretário de Educação dele vai ser o do Bolsonaro. O Bolsonaro é igual ao rato, o rato é o Bolsonaro. Nenhum projeto. É um apagão governamental. Agora, dá-lhe de propaganda, né? Se liga a uma rádio, é um atrás do outro, é Copel, Sanepar, mentira em cima de mentira. A Sanepar está cuidando de você, está fazendo
cortes de água em determinados bairros para não faltar para todo mundo. Eles não disseram que a Sanepar deu o maior lucro para os acionistas o ano passado. 1 bilhão. Andei lá no Banco do Brasil, onde eu tenho uma continha bilhão. E uma poupançazinha, o gerente me disse: por que você não investe na Sanepar? Veja os lucros que ela está tendo. Disse, meu Deus do céu, como é que pode ser isso? A Sanepar está dando lucro, subiu o preço da tarifa de água de uma forma brutal e não investe nada. E ontem, e antes de ontem, não tinha água aqui na minha casa, na rua Frederico Cantarelli, em Curitiba. Que absurdo. Central. Que absurdo. Então, Zeca, nós temos que ir para o projetão e mobilizar a população. Porque nós precisamos, não é de povo na rua. O povo na rua elegeu o Lula, elegeu o Collor, elegeu o Fernando Henrique, insatisfeito com governos anteriores. Faltou viabilizar a consciência e a satisfação do povo. O nosso governo com o PT teve políticas sociais magníficas. A vida do povo melhorou. Acesso ao mercado de trabalho, ao mercado de consumo, era trabalhador viajando de avião, uma coisa importantíssima nos últimos 13 anos. Mas nós não tratamos do desenvolvimento nacional e os bancos tiveram o maior lucro da história do mundo. O companheiro Lula dizia o seguinte: precisava um presidente socialista para os bancos ganharem o que estão ganhando. Acabamos na mão deles. E você lembra o que foi a Frente Ampla? A Dilma viveu a Frente Ampla. 5 ministros da Dilma deixaram o ministério para ir votar o impeachment dela no Senado Federal. Perceba bem, é a Frente Ampla. Outra vez isso? Rigorosamente não. E eu, pessoalmente, acho que o Lula, antes da prisão, era um. Hoje ele é outro. Pelas poucas conversas que tive com ele, como quando senador visitei a situação prisional aqui do Paraná, eu acho que ele mudou muito e entendeu bem quem são os verdadeiros inimigos também. Agora, precisamos do raio do projeto. Não a frente democrática da covardia. Não a frente temerária do excesso, que não nos vai levar a ganhar a eleição e, se ganharmos, não sustentamos. Mas um projeto meio, eficiente, não é? E que possa ser mantido, abrindo o processo democrático e consolidando os partidos que querem a mudança do Brasil. Muito bem. Você está aí para isso, rapaz. Vamos continuar lutando e batalhando. Requião, queria agradecer. A gente já está com 52 minutos de transmissão. Eu expliquei aqui o problema técnico, a sua internet aí. Vamos questionar. Ficou protesto nosso aqui, né? Mas foi um prazer dividir a tela contigo. Sabe que eu gosto muito de você. Sou grato pela parceria na nossa caminhada em Cruzeiro do Oeste, depois já no mandato de deputado. Está fazendo falta no Senado, a sua presença, como faz falta, né, governando o Paraná, governando a nossa capital. Saúde, fé, coragem. Muito bom te ver, Requião. Deixa um abraço para o pessoal que está assistindo. Zeca, a Copel era a melhor internet do Brasil. Copel Telecom. Ela me tirou do ar hoje, não levantava a minha imagem. Para você imaginar como estava ruim, nós estamos conversando pelo sinal do telefone, sem Wi-Fi. A Copel derrubou o nosso programa. Era a melhor do Brasil. Agora ela está à venda, eles querem precarizar, querem vender tudo na linha dos Bolsonaro. Fica aqui o meu protesto e o meu profundo aborrecimento de marcar com o meu amigo Zeca, no dia seguinte ao aniversário dele, um bate-papo, e temos esse bate-papo frustrado por falta de sinal da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, precarizada por essa gente que não respeita o povo de forma alguma. Um abraço, foi ótimo, Zeca. Foi ótimo. Um abraço. Conversamos mais. Boa semana. Nos encontramos em breve. Um abraço.